Somente com o conhecimento da verdade é possível despertar. Estamos vivenciando o final de um ciclo no qual a humanidade está presa a um grande plano que envolve as esferas políticas, geopolíticas, econômicas, sociais, culturais, tecnológicas e biológicas. Nada mais será sequer parecido ao que você um dia conheceu. Estamos em guerra, e essa é uma guerra que visa transformar o homem atual no pós-humano. As armas utilizadas pertencem a todas as esferas possíveis, biológicas, tecnológicas, engenharia social, desconstrução cultural, escassez, fome, guerra clássica de quinta geração, conflitos multidimensionais. Deve haver um domínio americano no espaço. Assim, é de fundamental importância que o conhecimento de toda a verdade seja alcançado, desde a origem dos tempos, para que a precisa análise dos terríveis acontecimentos atuais seja possível. No livro Rússia e a luta contra a globalização, o autor Kerry Bolton, PhD, nos entrega esse trecho introdutório. Os Estados Unidos são o fim de algo antigo. É o produto da transplantação do racionalismo e do materialismo para o novo mundo, que se tornou o fim de algo já séculos em declínio. Enquanto a América se apresenta como o líder do Ocidente, é o líder da escória de uma civilização cuja cultura há muito se ossificou e está em uma espiral descendente. Os Estados Unidos animam um cadáver cujas doenças contaminam todos os cantos do mundo em nome da globalização. O que resta da cultura ocidental não é mais do que uma fachada que esconde a decadência. A fachada é o brilho de Hollywood, MTV, hip-hop, fast food, a narcose do consumismo. Esse patógeno é anunciado como o epítome da aspiração humana. Seus historiadores, como o Dr. Francis Fukuyama, proclamam a vitória da Revolução Mundial Americana contra todas as tradições como o fim da história, além do qual não há mais nada para a humanidade alcançar. Apesar do caráter sem espírito da civilização americana, as raízes estão em suas religiões fundadoras, puritanismo e deísmo. Ambos deram aos Estados Unidos uma missão messiânica de construir o que está inscrito em seu grande selo desde 1782. Novus Ordo Seclorum, nova ordem dos tempos, que você pode entender até como se fala hoje, nova ordem mundial. O puritanismo das colônias fundadoras dos Estados Unidos forneceu uma visão de mundo que levou o lucro à beneficência de Deus e o comércio como o epítome da vida piedosa, em contraste com as sociedades tradicionais que subordinam a economia. O deísmo fez da revolução uma expressão de uma divindade indefinida, aquele que tudo vê e que destruiria as fés tradicionais. Os pais fundadores dos Estados Unidos estavam desde o início conscientes de sua missão mundial messiânica. Thomas Paine escreveu: A causa da América é em grande medida a causa de toda a humanidade. Não é a preocupação de um dia, um ano ou uma era. A posteridade está virtualmente envolvida no concurso e será mais ou menos afetada até o fim dos tempos, pelos que agora se organizam. Essa doutrina na fundação dos Estados Unidos não se desviou. Os jacobinos de 1789 haviam se alimentado da mesma calha filosófica dos revolucionários americanos, com interconexões por meio de eminências em ambos os condados, como Lafayette, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Os jacobinos declararam sua revolução universal, assim como os americanos e mais tarde os bolcheviques. Tudo isso procurou mudar o mundo em nome do progresso e dos direitos humanos e criar uma ordem universal. Todos os três mergulharam o mundo em uma montanha de escombros dos restos despedaçados da tradição e poças de sangue dos melhores estratos da sociedade em nome da igualdade. Após 2 guerras mundiais, os Estados Unidos emergiram triunfantes sobre as ruínas dos antigos impérios europeus, tanto de aliados como de inimigos. No entanto, a Rússia, cheia de promessas para os Estados Unidos e outros oligarcas durante as primeiras fases da Revolução, logo recorreram, ainda sob Lenin, à marca tradicional de sua própria missão messiânica,
mesmo que agora chamada de bolchevismo, para redimir espiritualmente a humanidade enquanto suportava o martírio. A aliança de guerra da Rússia contra o fascismo foi breve, pois Stalin rejeitou a oferta dos Estados Unidos para que a Rússia se tornasse um parceiro júnior da nova ordem mundial do pós-guerra, e uma Guerra Fria se seguiu. No entanto, mesmo após a guerra do bloco soviético, com a Rússia novamente mostrando tal promessa sob breve interregno de Boris Yeltsin, ela voltou a digitar sob Putin e novamente se tornou o principal obstáculo, o catecum, para os oligarcas globalistas. As tradições católica romana e ortodoxa oriental consideram que o anticristo virá no fim do mundo. O catecum, o que impede sua vinda, era alguém ou algo que era conhecido pelos tessalonicenses e atuante em seu tempo. Você sabe o que está o impedindo? Seria Putin o catecum, o falso messias ou a besta do apocalipse? Você é capaz de enxergar toda essa mortal manipulação através da mídia como um todo? Pois é, somos homens e mulheres vivendo no fim da história. Somos vagabundos da América, saboreando a promessa de um horizonte além do qual podemos passar. Somos europeus autóctones, defendendo com orgulho o que resta da nossa herança. Alguns de nós são socialmente conservadores, enquanto outros são violentamente revolucionários. Alguns anseiam por extase e gentileza, outros ardem por ação e primitivismo. Alguns de nós estão esperando para abraçar um Messias, outros para emboscá-lo em uma moita de rododendros. Alguns têm um Deus, outros adoram o que os repórteres publicam na mídia, e outros a sensação de uma brisa fria no início do outono, enquanto param para observar uma aranha devorar pacientemente um zangão que luta inutilmente. Mas estamos todos aqui, juntos. Bem, na verdade, não. Somos uma coleção de lugares sem lugar, amorfos demais para serem concentrados, mas autônomos demais para criar um contrapoder ao Estado e capital neo-pós-liberal. Para a maioria de nós, as coisas continuam a desmoronar ao nosso redor. Como o Estado se torna distopia, que apenas nossos escritores mais pessimistas e paranoicos poderiam ter imaginado. Como mesmo os animais de rebanho doentes, mutilados, medíocres, assustados, entediados que nos tornamos, que então começam a reconhecer os limites de suas pastagens. Para a maioria de nós, para os modernos desamparados, talvez nunca haverá razões suficientes para decidir lutar contra nossos inimigos até a morte. Talvez, no entanto, ter razões, mais precisamente razão, seja o que está nos segurando e pedindo para que alguém faça algo, mas nunca agindo por nós mesmos, nos mantendo presos na redundância de ser cidadãos modernos, nunca imersos no processo de se tornar outra coisa. A vida é fluxo, é uma herança constante. A energia e vitalidade perpétuas e a estase e morte. Como a história demonstra, energia, vitalidade, estase e morte definem os limites de todas as coisas vivas, incluindo e especialmente culturas e civilizações. Com o toque leve de um arqueólogo ou especialista, podemos descobrir os restos de várias civilizações conhecidas que caíram no machado do tempo. Uma por uma, Mesopotâmia, Pérsia, Grécia, Esparta, Roma, Índia, Vale do Indo, Arábia, Mesoamérica, Japão, África do Sul, Africana, China e outras, sobem e descem, se tornando expressões únicas e poderosas da vontade humana, engenhosidade de criação e soluções de problemas que, apesar de todo o seu poder e valores, desaparecem. Mas o tempo sozinho não é o suficiente para sentir algo tão poderoso, tão duradouro e tão importante. Não temos tanta sorte que apenas o julgamento sombrio e expurgo das forças objetivas haja para derrotar o que morremos para criar, pois o tempo recebe uma ajuda da fraqueza, perfídia, ganância e retidão humanas. As profundas análises concluem que não foi por simplesmente a imigração ou miscigenação
que precipitou os colapsos civilizacionais, mas sim o devir da mediocridade e a decadência dos nobres imperiais, através do contágio da busca excessiva pelo prazer, luxo e poder, desencadearam forças destrutivas do caos espiritual e cultural. Mas enquanto as fronteiras são uma coisa, os potenciais e o fato de realmente viver a morte da civilização é outra. As coisas desmoronam, mas raramente o fazem por vontade própria. E é aí que entramos. O eixo da verdade é formado pela criação de grupos que ardilosamente articulam a destruição civilizacional em um plano, a raça, a epistemografia, que é os domínios do conhecimento, e a política contemporânea, por outro. O nexo é o indivíduo e o potencial genético, histórico, situacional, em suma, epigenético, como herdeiros e garantes do que o Ocidente foi, infelizmente, e agora se tornou. À medida que a civilização ocidental continua a confirmar a visão dos pensadores antigos do nascimento e morte civilizacionais, sim, como diria Spengler, estamos de fato condenados. E à medida que nos tornamos especialistas em vida distópica, realmente folheando revistas dedicadas a estratégias pós-civilizacionais de decoração doméstica, enquanto respiramos o ar carregado de mediocridade, vulgaridade e a ignomínia de nossa fraqueza diante da morte por asfixia, nesse momento perguntamos: o que devemos fazer? O indivíduo, mesmo como um coletivo metafísico, não é apenas uma engrenagem, mas também uma chave potencial lançada na roda do inevitável. Temos possibilidades muito além daquelas que nos são dadas por nossa situação atual. Se escolhermos a submissão, que assim seja, deixaremos a liberdade de viver e pensar como porcos para o futuro. Mas se escolhermos lutar, a diversão está apenas começando. Quem e pelo que nós lutamos nesse momento? Fortalecemos nossos inimigos hoje para acelerar a sua queda amanhã? Enfraquecemos nossos inimigos para evitar o inevitável? Ou vamos empurrar o colapso, então, ajudando uma criatura já terminal a passar desta para outra? Você está esperando o Apocalipse? Nossas vidas são o Apocalipse. Sua vida já é superdeterminada e organizada, nesse momento por nossos inimigos. É a incessante sobrecodificação do Estado que regula nossas potencialidades. Como explica o antropólogo Dr. Carey Bolton, o corpo não é puramente biológico, mas também cultural, histórico e político. Irá se tornar o que lhe é exigido e, através de cada exigência, se afirma uma potência de vida. Portanto, devemos nos perguntar enquanto nos sentamos no crepúsculo de uma civilização em extinção, testemunhada no zumbido bruxuleante de uma televisão ou tela de computador: é o Ocidente que está exausto ou somos nós? É realmente a civilização que se tornou incapaz de realizar possibilidades alternativas? O Estado não salvará o Ocidente, mas o apagará junto com você e eu. Então, sem ele, o que temos? Homens, mulheres e vontade. Essa não é uma chamada para um sonho desvairado ou suicídio em massa. Isso não é romântico nem pretensioso. Em vez disso, é um arauto para começar a criar uma ontologia, uma nova maneira de viver e pensar a vida, e reconhecer que nossos corpos, seus ritmos, pensamentos, funções e habilidades são os campos sobre os quais as batalhas finais serão travadas. Em todas as civilizações, houve dissidentes que lutaram pelo lado da força, sabedoria e nobreza espiritual. Devemos nos tornar mais fortes, mais sábios e mais nobres. Temos um trabalho viril, sublime e heróico a fazer, não para salvar o Ocidente, mas para salvar nossos filhos e a nós mesmos. Essa não é uma razão. Em vez disso, é um mito, um sentido orientador, uma pureza de convicção, não para mudar o mundo,
mas para reformar nossas vontades, para nos mudar. O Ocidente pode estar condenado, mas todos temos algo a fazer a respeito. As coisas desmoronam, mas raramente por conta própria.